com vocês sobre a República Velha ou Primeira República, como queiram chamar. Primeiramente, sobre a condição de imigração no Brasil. Então, nós vemos, eu coloquei aí sobre o Convênio de Taubaté, mas nós vemos, num primeiro momento, o início da industrialização, que vai gerar os primeiros movimentos operários no Brasil. Então, com o advento do regime republicano, que é implantado no Brasil, porque nós temos dois momentos na República Velha, né? São dois momentos importantes. Um em que há os militares que vão governar o Brasil e outro que são os civis. Mas, em tudo isso, nós temos uma democracia. Nós temos, então, um momento republicano que provoca, então, alterações na vida da população brasileira ou na vida brasileira, né? A gente tem, inclusive, uma frase do Lima Barreto, o escritor carioca, que diz o seguinte, né? O Brasil não tem povo, ele tem público. Porque muitas vezes nós questionamos se realmente o povo brasileiro fez parte de todo o processo republicano ou todo o processo democrático e ainda continua a fazer, ou se é apenas uma massa de manobra de muitas pessoas ou de muitos governos que se dizem povo, mas muitas vezes são elite. Então, no plano econômico, a estrutura dominante do país manteve os traços gerais, ou seja, uma economia baseada na produção de matérias-primas, também gêneros tropicais, que eram destinados à exportação e sujeita à oscilação do mercado internacional, não muito diferente do que ocorre nos dias atuais. Então, os principais produtos agrícolas de exportação sofriam com a concorrência de outros países. As exportações brasileiras, elas acabaram se concentrando num único produto, que é muito típico daquele regime de sistema colonial. No nosso caso, e nesse período que nós estamos falando, nós temos então como produto principal o café, que era o líder das exportações, né, durante toda a República Velha. Ele representava mais ou menos 50% das nossas exportações. Não haviam grandes concorrentes no mercado internacional. Então, o Brasil chegou a atender 2/3 do consumo mundial de café. Além das condições favoráveis para o plantio do café, a utilização da mão de obra imigrante assalariada também contribuiu para aumentar a capacidade da produção das fazendas. É aqui que entra, então, aquilo que eu queria falar com vocês em relação a essa imigração. Entusiasmados com os lucros, os cafeicultores, então, investiam mais nas plantações. Porém, a produção acabou ultrapassando as necessidades de consumo. A economia cafeeira, a partir do século XX, ela começou então a enfrentar crises de superprodução. Então a oferta era maior do que a procura, o que ocasionou a queda nos preços e acúmulo de estoques invendáveis. Em 1905, esses estoques chegaram a 11 milhões de sacas de 60 quilos, que representavam 70% do consumo mundial de um ano. E aí vem o Convênio de Taubaté, com o apoio de políticos do Congresso Nacional, sempre o Congresso Nacional participando. Vamos lembrar que o Congresso Nacional ele é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Federais. Os cafeicultores, então, realizaram em 1906, na cidade paulista de Taubaté, por isso o nome, uma reunião com a finalidade de encontrar soluções para as crises de superprodução. Nessa reunião, que a gente vai citar, conhecida como Convênio de Taubaté, os fazendeiros eles propuseram, então, que o governo comprasse a produção de café que ultrapassasse a procura do mercado. É uma jogada extremamente interessante. Se nós formos pensar,
Até eu gostaria de participar desse convênio. Bom, eu produzo, independente do que vai acontecer. Então, o que comprarem de mim, beleza, eu tô quites com o mercado. Mas aquilo que não comprarem de mim, vamos combinar o seguinte: o senhor governo compra de nós. Então, dá para vocês entenderem qual é a jogada nesse caso. Então, o café excedente seria estocado pelo governo para depois ser vendido quando os preços se normalizassem. Para comprar o café excedente, o governo faria empréstimos no exterior. E aí é que entra, né? Ou seja, nós estamos tirando o dinheiro da própria população, correto? Então, depois de alguma resistência, as propostas do convênio de Taubaté acabaram sendo praticadas pelo governo e os preços do café foram mantidos artificialmente pelas compras governamentais. Então, deu para segurar o preço do café, ok? Os cafeicultores continuaram tendo lucros e aumentando a produção de café, o que não era interessante e nem de bom tom ou inteligente por parte deles. Os estoques do governo cresciam e não surgiam as oportunidades para vendê-lo no mercado externo. Isso é óbvio. A gente vai perceber que é uma furada na realidade. Então, em 26 de fevereiro, Jorge Tibiriçá, Nilo Peçanha, Francisco Salles, os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, respectivamente, se reúnem e assinam, então, o convênio. O maior objetivo era restabelecer as bases da política de valorização do convênio de Taubaté. Então, por meio do convênio, os 3 estados ficaram encarregados de comprar toda a produção, diretamente dos produtores, e um modo de possibilitar então o gerenciamento e a regulação dos estoques, já que eles ficariam estocados nos portos brasileiros. Em paralelo, para estabelecer uma solução a longo prazo, foi determinado que o governo deveria desestimular a produção e dar alternativas para que novos produtos fossem inseridos na economia brasileira. E aí a gente entra então com o açúcar. O açúcar brasileiro, nós sabemos que até 1830 era nosso principal produto de exportação, mas vai perdendo sua posição devido basicamente à concorrência do açúcar de beterraba, que era produzido na Alemanha, na Bélgica e na França. Além disso, a produção do açúcar nas ex-colônias espanholas, dominadas pelos Estados Unidos, que no caso são Cuba, Porto Rico, contava ainda com os capitais norte-americanos ou estadunidenses e gozava de tarifas preferenciais no país. Diante dessa concorrência internacional, nosso açúcar passou a ser vendido cada vez mais no mercado interno brasileiro. O algodão era mais para o consumo interno mesmo. Entre 1821 e 1830, o algodão chegou a ocupar o segundo lugar no mercado, na pauta das exportações brasileiras. Nas décadas seguintes entrou em decadência devido à concorrência da produção algodoeira dos Estados Unidos, mas gradativamente os Estados Unidos, conquistaram o mercado internacional. 2 fatores básicos influenciaram em favor da produção norte-americana, que eram a menor distância entre Estados Unidos e Europa, que barateava o custo do transporte, e a melhor qualidade dessa produção, que contava com melhores recursos técnicos e a disponibilidade de mão de obra e das terras. Durante a Guerra de Secessão Americana, que é uma guerra que ocorreu entre norte e sul dos Estados Unidos, bloqueou-se as exportações algodoeiras do sul e o Brasil aproveitou-se então da situação para suprir as necessidades das indústrias têxteis europeias. No período então de 1861 a 1870, portanto 9 anos, o algodão voltou a ocupar o segundo lugar na pauta das exportações brasileiras. Mas terminado essa década, o algodão entrou novamente em declínio no mercado. A produção então era para as indústrias de fiação e tecelagem
em expansão aqui no Brasil. Nós temos também a borracha, que era tida como um fugaz esplendor amazônico. Ela era produzida a partir do látex extraído das seringueiras, que é a Hevea brasiliensis, originárias da Amazônia. A borracha se torna, em 1840, um produto de crescente procura nos países industrializados. Servia de matéria-prima para a fabricação de pneus, primeiramente para bicicletas e depois, ou posteriormente, para os automóveis. Na Amazônia, encontrava-se a maior reserva de seringueiras do mundo. E o Brasil passa então a suprir, e é interessante nós falarmos sobre, praticamente toda a demanda mundial de borracha, escoando a produção pelos portos de Manaus e Belém. Nessa época, a região amazônica conheceu um esplendor que durou 3 décadas somente. Vai de 1891 a 1918. A produção da borracha brasileira era feita de modo rudimentar, exigia constante penetração na mata em busca de seringais. A dificuldade de acesso aos seringais impedia uma exploração eficiente elevava os custos de transporte, então não era interessante. Os preços da borracha aumentavam, a produção brasileira era insuficiente para atender toda a demanda de mercado e as necessidades aumentavam, por esse produto, conforme os centros iam industrializando. E nessa conjuntura, países capitalistas como a Inglaterra e a Holanda investiram no cultivo de seringais em áreas de sua dominação, a exemplo da Malásia, Ceilão, a Indonésia. E eles fizeram um plantio interessante, não era igual aqui que tinha, as seringueiras estavam plantadas aqui, outras acolá. Lá eles tiveram um plantio planejado para o aproveitamento industrial. Então, em pouco tempo, eles superaram o nosso extrativismo primitivo, praticado aqui nos seringais brasileiros. Então, a partir de 1920, a borracha brasileira praticamente não tinha mais lugar no mercado internacional. Ainda devo citar para vocês o cacau, que também tem esse crescimento na República Velha. Era cultivado no sul da Bahia, principalmente em Itabuna e Ilhéus. Falar do cacau também é interessante aqui para vocês. Ele tem um destino semelhante ao da borracha no mercado externo, paralelamente ao aumento de consumo de chocolates na Europa e nos Estados Unidos. A produção brasileira de cacau cresceu durante todo o período da República Velha. Os ingleses investiram na produção de cacau na região africana da Costa do Ouro, uma área de domínio. A região da Costa do Ouro hoje é formada, Gana. Tal como aconteceu com a borracha, em pouco tempo também conquistaram os mercados internacionais, o que fez com que declinasse a produção do cacau brasileiro. Os números ilustrados para essa situação é que em 1935 o Brasil exportou 100 mil toneladas de cacau, enquanto a Costa do Ouro, que hoje é Gana, por exemplo, exportou 260 mil toneladas, ou seja, 160 mil toneladas a mais dos Estados Unidos em relação ao Brasil. A indústria no Brasil ela vai ter um crescimento e vai incentivar também o crescimento urbano e os movimentos operários, as lutas que nós vamos ter. Então, na República Velha, durante muito tempo, o período de glória para a economia cafeeira vai existir até o momento em que vai se pensar em uma outra alternativa, uma alternativa capitalista. É nessa época que o crescimento das indústrias, então, ganha um novo impulso. No começo da República, em 1889, havia no Brasil pouco mais de 600 fábricas, com 54 mil operários. 31 anos depois, em 1920, durante a República do Café com Leite, havia no país 13.400 indústrias aproximadamente. E de 54 mil operários que nós tínhamos, pulamos para 275 mil operários.
ainda existiam 233 usinas de açúcar, com trabalhadores por volta de 18 mil operários, 231 salinas que empregavam cerca de 5 mil trabalhadores. Estas indústrias estavam concentradas principalmente 31% em São Paulo, para se ter uma ideia, 13% no Rio Grande do Sul, 11% no Rio de Janeiro e 9% em Minas Gerais. O principal centro da expansão industrial brasileira foi o estado de São Paulo. Viviam aqui os mais importantes produtores de café, então tinham dinheiro para investir na indústria também. E com as frequentes crises de superprodução, muitos dos produtores deixaram para trás de investir seus capitais somente no café e passaram a investir na indústria. Em São Paulo também tinha uma pegada muito interessante, que era o número de imigrantes italianos, espanhóis, que viviam do trabalho assalariado na agricultura. Muitos acabaram se desiludindo com o trabalho no campo e começaram a buscar nas cidades uma nova oportunidade de vida. Grande parte desses imigrantes serviu de mão de obra para as indústrias, substituindo então progressivamente as importações. A indústria nacional vai conquistando esse mercado interno. Empregando um número muito grande de operários, a indústria vai transformando essa face socioeconômica do Brasil. Em 1928, a renda industrial superou pela primeira vez a renda da agricultura. Então, aqui a gente tem o setor terciário funcionando muito bem, secundário funcionando muito bem. Os setores urbanos, a classe média e o proletariado industrial tornaram-se as forças sociais mais expressivas e, obviamente, começaram a exigir maior participação política. E aqui a gente vai ter as lutas operárias. Então, durante a República Velha, a gente vai ter os primeiros pedidos de direitos a que se tem notícia. Então, por exemplo, os funcionários trabalhavam de segunda a sábado, trabalhavam 15 horas por dia, ganhavam pouco, o que obrigava o marido, mulher e crianças a trabalhar para manter a família. Não havia salário mínimo, direito a férias, pagamento de horas extras. A jornada máxima de trabalho era enorme, sem direito a aviso prévio ou qualquer indenização. O trabalhador, então, podia ser demitido arbitrariamente quando o patrão quisesse. Além disso, as instalações das fábricas, não diferente do que eram as da Inglaterra, eram precárias. Galpões de serviço com espaço insuficiente para as máquinas, o ambiente era mal iluminado, parece que a gente está falando aqui da Revolução Industrial. Sem ventilação, tudo isso favorecia a ocorrência de acidentes de trabalho. E as vítimas normalmente eram as crianças. Então, inúmeros acidentes de trabalho, baixos salários, longas jornadas. Óbvio que aqui vão surgir os primeiros sindicatos, as organizações operárias para lutar pelos direitos dos trabalhadores ou os direitos trabalhistas. E aqui surge o primeiro movimento operário, que é o anarquismo. O anarquismo, ele, na sua origem grega, significa ausência de poder. No plano político, o anarquismo considerava o poder, o domínio de um homem sobre o outro, um grande mal. Defendia a existência de uma sociedade sem governo, que funcionaria pela cooperação e solidariedade entre as pessoas. As ideias anarquistas elas foram trazidas para o Brasil pelos imigrantes europeus, especialmente pelos italianos. Então, em 1922, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, chamado de PCB, inspirado na vitória dos comunistas na Revolução Russa de 1917. No Brasil, as propostas políticas desses comunistas representavam a esperança de uma vida digna e justa para os operários. O PCB foi bem recebido entre os líderes operários. Obviamente que logo após a sua fundação, o
partido foi fechado pela polícia, né? Sobrevivendo sempre na clandestinidade. Alegava-se que o partido era um órgão comandado pelo estrangeiro Moscou e contrário à ordem pública do país, porque incentivava greves, incentivava os sindicatos. Em julho de 1917 foi organizada em São Paulo a primeira greve geral da história brasileira, ok? E a gente tem um episódio também em que José Martinez, um militante anarquista, foi morto durante uma greve, o que originou também outras greves e conflitos com a polícia em diversas partes do país. Então nós estamos vendo que esses movimentos, ou que nós tivemos também movimentos grevistas, nós também tivemos briga, luta por melhores condições. Então, após a morte desse operário em confronto com a polícia, a paralisação grevista atingiu toda a cidade de São Paulo e outras regiões do país. Mais de 50 mil operários participaram da greve. Nas ruas, muitos conflitos entre a polícia e os trabalhadores. Revoltados então com a violência das autoridades, os operários fizeram passeatas, comícios, piquetes, levantaram barricadas para se defender da polícia. Assustados com o movimento operário, então o governo e os industriais resolveram negociar. Prometeram melhores salários, que a gente sabe que não aconteceu, novas condições de trabalho, e assumiram um compromisso de não punir os grevistas. Todas as concessões, como sempre, eram provisórias. Não havia sério interesse das classes dominantes em melhorar a condição social dos trabalhadores. O último presidente da República Velha, Washington Luiz, dizia que a questão social era caso de polícia. Para a classe dominante, a revolta social dos trabalhadores devia ser tratada e contida na base da violência policial. Não muito diferente do que o que nós observamos e do que nós vemos hoje, né? Qualquer coisa são antifas, são fascistas, são comunistas, são socialistas. É o que mais nós ouvimos hoje. Para terminarmos, em termos de imigrantes, o estado de São Paulo se destacou no conjunto, concentrando sozinho a maioria de todos os residentes estrangeiros no país, em torno de 52%. A preferência pelo estado eram as facilidades que eram garantidas pelo estado de São Paulo. Passagens, alojamentos e pelas oportunidades de trabalho abertas por uma economia em expansão, que era o caso do estado de São Paulo. Então, se nós observarmos, a gente vai ter o estado de São Paulo sendo meio que bonzinho, mas explorador também. Entre 1887 e 1930, os italianos formaram o grupo mais numeroso, 35% do total. Os portugueses eram 29% e os espanhóis 14%. Outros grupos pouco numerosos em termos globais foram qualitativamente importantes. O caso mais expressivo é o dos japoneses, que vieram para o estado de São Paulo, e a gente sabe que é uma comunidade extremamente importante. Os imigrantes mudaram a paisagem social do centro-sul do país, com a presença nas atividades econômicas, os costumes, os hábitos alimentares, contribuíram também para valorizar a ética do trabalho. Os imigrantes, em sua grande maioria pobres, tiveram êxito na nova terra. Quando a gente pensa no papel do desenvolvimento do comércio e da indústria, nos estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente pode dar uma resposta afirmativa e espontânea, porque vamos pensar que no estado de São Paulo, nos primeiros anos da imigração em massa, os imigrantes foram submetidos a duras condições de existência. Obviamente porque não dominavam todas as técnicas, né? Mas se tomarmos a história da imigração
num período mais longo de tempo, a gente verifica que também no campo os imigrantes ascenderam na escala social. Uns tornaram-se grandes fazendeiros, né? A maioria passou da condição de pequenos e médios proprietários, abriram caminhos para os descendentes a virar figuras centrais da agroindústria no Brasil, não só em São Paulo, mas também, como eu disse, nessa região centro-sul mesmo. Então, a gente termina falando não somente sobre o que eu havia colocado inicialmente, que é o Convênio de Taubaté, mas falei aqui para vocês sobre o processo de industrialização no Brasil inicial, como também sobre essa ideia de imigração, as várias imigrações que por aqui ocorreram, e também na parte das nossas culturas, mas a cultura voltada para a área agrícola, em que nós colocamos o café, o açúcar, o algodão, a borracha e o cacau como sendo produtos tipo exportação. Um abraço a todos, até a próxima aula.